10h03 na Clube, está no ar a primeira edição do Clube Notícias desta quinta-feira pela Clube FM. Com muito prazer, estou recebendo aqui nos estúdios da Clube FM mais uma vez o secretário de Esporte, Cultura e Turismo do município de Guaxupé, o Marcos Buled, para a gente falar um pouquinho sobre a 6ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas. Primeiramente, Buled, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a você, agradeço aos ouvintes da Rádio Clube, agradeço a família Zayat. A Rádio Clube é mais do que parceira, sempre nos ajudando a divulgar as ações positivas e questionando as coisas que precisam ser questionadas, Com né? certeza. Mas hoje a gente vem falar de coisas positivas, na verdade. De coisas boas, né? Tá acontecendo aí, acontece, né? Hoje, né, Buled, a 6ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas. O que significa essa noite de Noite Mineira de Museus e Bibliotecas? Eu vou tentar resumir para que todo cidadão possa entender. O museu e uma biblioteca, ela faz parte de um espaço cultural, um atrativo turístico e de um espaço cultural. Mais de todos os polos culturais, entre um teatro, entre uma estação cultural, entre um centro de eventos, o museu e a biblioteca são o que menos tem apelo atrativo. Visita o museu, um turista ou um cidadão que quer conhecer um pouco a história da sua cidade, vai à biblioteca, aquela pessoa que gosta de literatura. Sim, é para um nicho muito específico, né? É um né? nicho muito específico. O Estado, vendo isso e vendo que as cidades precisavam ter esse apelo e esse apego, ele lançou ano passado a Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, que acontece sempre às quintas-feiras. Foram 5 edições. Dentre essas 5 edições, de 853 cidades, até o ano passado, 21 aderiram ao programa. Muito pouco. O que significa aderir? Como é um evento que acontece, no nosso caso, num prédio tombado pelo patrimônio histórico, o museu, e no prédio da FAOP, outro prédio tombado, eu consigo comprovar, na hora que eu vou inserir documentos no sistema do patrimônio, esse ICMS patrimonial, que nós fizemos a salvaguarda, guardamos a história de Guaxupé dentro desses 2 espaços tombados. E isso volta em pontuação e em recursos para continuar investindo nessas ações. E aí, Guaxupé não participou das 5 primeiras edições. Em janeiro, o secretário Leônidas me liga e fala: Buled, eu preciso de Guaxupé como um polo indutor, como uma cidade que é o eixo da MOG, o eixo dessa micro-região e macro-região, que compreende quase 400 mil habitantes ao seu entorno, que Guaxupé participe. Nós compramos a empreitada, isso foi em janeiro. Aí nossa equipe técnica organizou e a gente chega no dia de hoje. Toda a programação foi feita pela equipe FAOP e pela equipe do museu, pelos nossos coordenadores. Fizemos todo um trabalho de revitalização que era necessário há tempos. A gente queria mexer no museu e a gente não conseguia chegar no museu. Aí conseguimos, e eu tô vindo de lá, ele tá lindo, é encantador e emocionante ver o que vai ser o dia de hoje. Olha que bacana, e vamos falar um pouquinho dessa programação, né? Sim. Buled, que a gente vai ter uma programação para hoje e para amanhã também, né? Isso, e aí para o cidadão poder entender, o evento Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, ele acontece sempre uma vez por mês, às quintas-feiras, com a chancela da Secult do Estado, da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Como a nossa biblioteca, ela está neste momento passando pelo processo de troca do espaço para ir para o espaço que ela será, e esse espaço está passando o processo de licitação para reformar, para ela ir para sua casa fixa e aí permanente. Eu cheguei para o secretário e falei: eu posso realizar a edição mineira de museus, que é às quintas-feiras, mas eu posso realizar concomitante o que acontece em Ouro Preto, que é
toda uma vez por mês acontece as cestas abertas da FAOP, que é em Ouro Preto. Então a gente vai realizar aqui a Noite Mineira de Museus e Bibliotecas neste momento só no Museu Comendador Sebastião de Sá, mas com uma programação paralela que começa hoje, mas o dia inteiro do dia de amanhã é na sede da FAOP Guaxupé. Então nós temos hoje às 16 horas abertura na FAOP da exposição dos presépios, que foram os presépios vencedores das 3 edições. Eles estavam guardados na secretaria, mas agora eles vão para o lugar que é de direito, que é a escola FAOP, né? Então a gente abre a sala de exposição. Depois temos uma roda de palestra com Caetano Cury, né? E na sequência aí a gente vai para a abertura do museu. No museu nós temos a entrega de 3 livros do Dr. Juquita que foram para a FAOP para a conservação dos livros, né? Então um trabalho já em parceria. Depois nós temos uma sequência, a homenagem ao seu Zizinho, né? O espaço do Zizinho, nós temos o acervo da Folha do Povo todo doado pela família, então a gente vai fazer essa homenagem. Temos uma roda de conversa falando sobre a história de Pio Damião e depois uma roda de conversa falando sobre a cultura afro, né? Que em Guaxupé, que tem muita ligação na época da escravidão, dos negros, e a sua importância, o significado deles na sociedade Guaxupé e na cultura que foi posteriormente identificada até os dias de hoje. No dia de amanhã a gente tem uma roda de conversa sobre xilogravura. Nós temos a artista plástica Fatinha de Ouro Preto aqui junto com o Gustavo, que é de Guaxupé, para a gente falar sobre xilografura e literatura de cordel com a professora Lick, e na sequência uma roda de conversa sobre o que é patrimônio histórico, o que é conservação, o que é restauro, para o cidadão de Guaxupé entender a importância da FAOP na nossa cidade, até onde ela vai conduzir os trabalhos dela na sequência dos anos. Olha que legal, uma programação bem extensa, né, para hoje e para amanhã, tanto na FAOP quanto ali no museu. E sempre uma dúvida que aparece quando a gente fala do museu aqui de Guaxupé, sempre aparece uma mensagem ou outra aqui de ouvinte no nosso WhatsApp, falando: nossa, Guaxupé tem um museu? Sim, Guaxupé tem. Eu gostaria que o secretário, né, falasse pra gente aí onde fica localizasse a nossa população sobre isso. O Guaxupé tem um museu, e aí eu vou falar uma coisa que é uma meia-culpa que eu acho que a gente tem que ter, e eu acho que quando a gente assume meia-culpa, é você dar dignidade ao espaço. Nós temos um museu, só que a gente talvez, hoje eu usei uma seguinte expressão para o Cassiano, diretor de cultura, agora há pouco. A Secretaria de Cultura hoje, ela tem quase 7 ou 8 espaços culturais para 3 funcionários que fazem manutenção e 5 gestores. Talvez a gente nunca conseguiu, o nosso braço nunca conseguiu chegar no museu. Ele era aquele filho que a gente tem, mas a gente não consegue dar atenção que todos têm, todos os filhos têm que ter a mesma atenção. Sim. E agora, quando o Estado nos coloca numa programação, a gente é obrigado a dar atenção. Então o museu, como é Museu Comendador Sebastião de Sá, é na antiga Câmara Municipal, na antiga Prefeitura, tá? Ele fica ali na rua, para todos lembrarem e identificarem, na Rua do Comércio, na Rua dos Médicos, tá? De frente ao restaurante Sal e Brasa, isso, na esquina, tá? Então, a partir de hoje, às 18 horas, estão todos convidados. Ele, no dia a dia, ele tem um horário de funcionamento público, fecha 17, 18 horas. A nossa intenção com o concurso público, tá? Que nós temos 2 vagas para historiador, é que a gente possa fazer uma alternância e a gente começar a deixá-lo aberto às noites e aos sábados e domingos. Olha que legal. Para que você possa... Eu estive em Ouro Preto há 15 dias atrás para trabalhar com a FAOP, e eu fui pela primeira vez no museu nesses 2 anos que eu vou em Ouro Preto. Foi a primeira vez que eu consegui ir no museu de lá, né? Da Praça da Liberdade. E ele estava lotado no domingo, 10 horas da manhã.
Que bacana. Então, os turistas não têm hora para ir na tua cidade. Sim. Então, a tua cidade tem que estar preparada para receber, né? Então, para o cidadão de Guaxupé, nós temos museu, vá visitar. Ele tem a nossa história, ele tem acervo do Dr. Juquita, do Dr. Jesuíno, do Comendador Sebastião de Sá. Ele tem histórias lá que remetem à história da nossa cidade. Tá certo. Boled, muito obrigado pela participação mais uma vez para falar sobre esse assunto aí cultural muito interessante para nossa população, para o nosso município. Eu que agradeço e volto a convidar todos a poderem participar entre hoje e amanhã, e a gente, Guaxupé vai ganhando um know-how que a gente tinha há pouco, de exposições de galeria. Sim. Né? Então a gente, com a FAOP e com o museu agora revitalizado, a gente vai poder, nós temos espaços públicos em que a gente pode ter exposições de galeria de arte, não só mais o foyer do teatro, não só mais a estação cultural, não só mais o centro de eventos. Agora o agente cultural pode procurar também o museu, uma exposição pode ser feita no prédio da FAOP, enfim, a gente vai aumentando o leque e diversificando as ações culturais de Guaxupé. Tá certo, muito obrigado, Obrigado a Boled, vocês pela participação mais uma vez aqui no nosso Clube Notícias. E agora a gente fala sobre política. PEC das drogas avança no Senado após STF pausar o julgamento. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a PEC das drogas, que proíbe